Seja bem-vindo a este canal. Eu me chamo Ruth e vou falar um pouquinho sobre as experiências que eu passei no casamento, que venho passando na vida através da palavra de Deus, que se encontra lá em Salmos 139. Vim trazer um breve resumo, uma breve reflexão que tocou muito meu coração no período desse meses de casada. E aí eu queria compartilhar aqui um pouquinho com você. Então fica aqui. Desde já eu peço para que você se inscreva no meu canal, fique até o final desse vídeo. Fala aqui nos comentários se esse vídeo tocou o seu coração. E já deixa uma curtida para eu saber que você está aqui comigo. Vamos lá para mais um vídeo. Tudo começou quando eu fui demitida do meu trabalho. A gente faz planos, mas quem dá a última palavra é Deus. Eu estava na reorganização do meu casamento quando eu precisava de dinheiro. E aí eu pedi para que Deus abrisse uma porta, porque eu sabia que Deus, ele tudo pode fazer, porém a gente tem que ser pé no chão e ir em busca dos nossos sonhos. E aí Deus trabalhou, abriu uma porta de emprego para mim, e aí estava indo tudo bem. Até que próximo do meu casamento, que eu me casei nesse ano, de 17/5 de 2025, em maio, praticamente desse ano, fez 6 meses de casada. Quando eu me casei, eu tive, né, a lua de mel, como todos noivinhos têm, como todos casados têm. E aí, eu, nesse período, já estava meio que saturada desse trabalho. Era um trabalho recente, era um trabalho que eu conquistei, que eu fui em busca, que eu levei o currículo, que eu gostava de trabalhar. Não era o trabalho em si, era as pessoas que te faziam adoecer, que faziam você não querer estar lá. E mesmo assim, eu fui suportando, eu fui aguentando, eu fui falando com Deus, porque eu sabia que eu tinha fornecedores para pagar. E aí, quando eu simplesmente respirei, que fui para minha lua de mel maravilhosa, que eu voltei, passei, acredito que uma semana depois que eu voltei da lua de mel, uma semana não, acho que acredito que alguns dias, uns períodos de uns 20 dias, quando eu voltei da minha lua de mel, eu fui praticamente demitida. E aí a gente relaxa, né? A gente agradece a Deus, porque primordialmente a gente não estava aguentando. E aí eu conversando com Deus, né, eu falava, meu Deus, como eu queria ter tempo, como eu queria cuidar do meu lar, como eu queria voltar a ser eu, como eu queria voltar a gravar, como eu queria falar um pouco sobre mim na internet e abrir a câmera e simplesmente ser eu. Porém, dinheiro não aparece de um dia para o outro, né? A internet em si não dá retorno como a gente espera, e nem que eu esteja procurando isso, porque há muito tempos atrás eu sempre fui dessa vibe de gravar, de ser eu, de gravar os outros, de viver a vida assim, leve, fazendo o que eu gosto de fazer, que é isso. Aparecendo aqui na câmera, conversando. E aí, quando eu fui demitida, deu aquele choque de realidade, como é que eu vou manter as coisas, porque a gente sabe que quando a gente sai de um casamento, a gente meio que tem algumas pendências ali, né? Principalmente que aconteceram com a gente próximo do casamento, né? A gente olhou alguns contratos que não tinha prestado bem atenção e, tipo, em cima agora do casamento a gente teve que fazer algumas pendências para custear algumas coisas que ficou passando batido. E aí, quando eu fui demitida, eu meio que, como eu falei aí, né, eu relaxei, eu descansei, eu agradeci, porque eu não ia voltar mais para aquele trabalho em si. Porém, eu ficava me questionando se a gente iria dar conta, né, de todas as pendências que ficavam. E aí, foi acontecendo comigo uma tristeza, né, porque vai passando o tempo, você não vai achando o emprego ideal, né, porque a gente sonha com aquele emprego ideal, porque eu trabalhava de segunda a sábado, então quando chegava no sábado eu já estava saturada. Então na minha cabeça era que eu deveria arrumar um emprego de segunda a sábado. Mas aí, quando as coisas vão se passando, que vão saindo do seu controle, que você não consegue mais custear os gastos ou ter aquilo que você almeja, que você sonha, que você quer no momento, coisas básicas mesmo, que toda pessoa precisa, você vai se frustrando. Você vai lembrando, poxa, você vai lembrando do emprego, você vai lembrando das coisas. E aí foi um ponto que Deus, ele estava trabalhando em mim, me mudando. Toda vez que vinha esse pensamento de desmerecimento, esse pensamento de voltar ao passado, Deus, ele me lembrava o quanto eu fui grata pela saída desse trabalho. Porque antes de eu começar a namorar, antes de eu noivar, antes de eu casar, eu sempre falei para Deus, chega, só tô com vontade de chorar, sempre falei para Deus que eu queria ser do lar, eu queria ver a grandeza dele, eu queria cuidar das minhas coisas, eu queria ser dona de casa. E a sociedade, ela tenta impor que você precisa ter uma profissão, que você precisa
crescer na vida que você... Enfim, ela tenta impor. Então, assim, eu quero ver como é que eu vou me sair aqui. Pois, como eu falei, né? Há um tempo atrás eu sempre pedi a Deus um relacionamento saudável, um casamento saudável. Então, assim, a gente não pode deixar que os sonhos, o ideal de outras pessoas sejam o nosso. A gente tem que fazer o que a gente gosta. E aí, Deus começou a trabalhar nisso em mim. Então eu voltei aos poucos a gravar, a fazer conteúdos, a meio que socializar com a internet, a me mudar, voltar ao que eu era antes. Porque eu gostava muito de gravar. Eu gostava muito de gravar as pessoas, mostrar minha rotina, mostrar o meu sentimento, o que eu estou pensando naquele exato momento. O que eu pensava, o que eu via, virava vídeo. Então, Deus estava me transformando nesse começo de relacionamento, nesse começo do casamento. Deus foi me mudando muito. Porque na organização do meu casamento, começou com pouca fé. Eu não tinha fé que Deus poderia realizar aquilo que eu almejava no meu coração. Eu sempre quis uma festa. E aí, quando eu via muitas meninas que tinham uma família que podia ajudar elas a realizarem, tendo uma festa de casamento, eu ficava pensando, meu Deus, porque meu pai não era muito presente na vida dos filhos e não é um pai presente em nossas vidas. Então eu ficava pensando, como será na minha vez? Porque eu só tenho minha mãe é tipo o nosso coração, a nossa forma de viver. Tipo, minha mãe era tudo, tipo assim, minha mãe não podia se doar tanto porque ela já se doava o máximo que ela podia. E aí, Deus foi trabalhando, foi me moldando nisso, na festa do meu casamento, na organização do meu casamento. Deus foi tratando isso comigo e Ele fez muito além do que eu pensei, do que eu imaginei. E deu tudo certo para a glória de Deus, porque no começo eu falei, Deus, eu sei que eu não vou estar no apartamento, eu sei que eu não vou realizar tudo que eu queria, porque o ideal para nós, não vou dizer só quem quer casar, mas o ideal é a gente construir uma família, é ter uma casa digna para morar, com tudo que a gente precisa, com tudo que a gente merece, com tudo que a gente quer. Mas aí eu coloquei na minha cabeça que eu não podia ter tudo isso. Não é que eu coloquei, é que a realidade era essa. E aí eu lembro que eu disse, não, como eu namorei, noivei, eu quero casar, eu quero fazer festa. E eu sei que se eu for para o apartamento, alugar uma casa, alugar um apartamento, comprar os móveis, fazer o que eu quero, eu sei que eu vou me arrepender de ter feito festa de casamento, ou me arrepender de não ter feito festa de casamento. E aí eu comecei a planejar, deu tudo certo para a glória do Senhor. Eu queria um casamento romântico, mas na minha cabeça, como todo mundo dizia que flores na cor branca e na cor verde era muito mais em conta, eu fui na cor verde e na cor branca, mas chegando próximo do casamento, a decoradora viu que branco e verde não ornaria muito com o ambiente, porque ele em si já era todo branco. E aí eu lembrei desse detalhe. Eu disse, meu Deus, como tu és lindo, porque no começo eu queria na cor romântica, que no caso é aquela mistura, né? Do rosa com lilás, com amarelo, aquela cor harmônica. E aí eu digo, é as mãos de Deus, porque eu pensei que eu teria que custear por fora, que eu teria que ser um orçamento a mais, mas graças a Deus não precisou custear nada a mais. E aí, toda vez que eu queria desanimar, que eu queria ficar triste, Deus fazia me lembrar do que Ele fez no meu casamento. E assim, para a vista de muitos casamentos por aí, eu fui muito elogiada. Muitas pessoas disseram que nunca vi um casamento aqui, assim, né, nesse porte que foi o meu, dentro do bairro que eu moro. E não que isso seja para me exaltar. Eu sempre digo, foi Deus quem fez, foi Deus quem faz, é Deus que realiza sonhos. Porque aquela menina incapaz, sonhadora, que estava cogitando o mínimo, que eu estava fazendo uma organização no restaurante, tudo começou com um restaurante, com uma decoração simples, tudo simples, e Deus fez mais do que eu pedi. Então é honra e glória para o nome do Senhor. Não sei se vocês estão conseguindo me compreender, mas a organização do meu casamento começou bem simples, bem com a minha fé pouca, e Deus foi trabalhando e pedindo para eu sonhar mais. E Ele colocou um desejo no meu coração de fazer uma ministração, que eu não estou lembrando da palavrinha agora, mas sobre o amor dele no altar. Eu digo, eu vou querer um coração no altar. E
e desde antes que Deus foi falando comigo através desse coração, foi algo muito mais forte do que eu, e Deus fez. Na semana do meu casamento começou a chover muito, todo mundo se moveu de íntima compaixão assim por mim, disse que estava orando, todo mundo preocupado, porque sabia que meu casamento na semana já estava se aproximando. No dia, foi um dia lindo de sol, que todo mundo ficou besta, e soube que eu pedi um sinal a Deus para que ele estivesse no meu casamento, e o sinal dele foi mandar chuva a semana toda, para que no dia do meu casamento ele deixasse um sinal que ali ele estaria presente. E eu me emociono. E Deus fez. Foi muitos vídeos assistidos e muitas pessoas falando que faça a sua parte e Deus faz a dele. E eu venho no próximo vídeo falar sobre outra coisa que Deus fez. E aí, como no início do vídeo eu falei que eu fiquei desempregada, eu comecei a questionar Deus, porque eu disse, e agora, Deus? O Senhor realizou, o Senhor colocou a vontade do meu coração, o Senhor mudou meu coração, e agora? Como é que vai ficar as contas? Como é que vai ficar? Porque assim, a gente não mora de aluguel. Porém, como eu disse, ficou pendências do casamento e tipo, tem sido bem desafiador a cada dia que passa. Pois chegou os dias de angústias por aqui. A gente não lembra do que a gente falou para Deus, que não estava suportando mais trabalhar, que não estava suportando mais aquele trabalho, que não era o trabalho em si, mas eram as pessoas com quem eu convivia, que me deixava exausta, que me deixava angustiada, pessoas que eu tinha que suportar assim mesmo. E quando passava um dia, eu agradecia a Deus por passar mais um dia, por um dia, enfim, se é que vocês me entendem. E aí quando chegou esses dias de angústia, de preocupações, como todos nós queremos controlar a nossa situação, queremos dar conta de tudo, queremos fazer tudo com as nossas próprias mãos, sem lembrar que Deus está conosco até nesses momentos difíceis. Foi quando Deus falou comigo através desse Salmo 139 e passei um tempo, não é um tempo, mas umas semanas, sem coragem de conversar com Deus. Porque assim, Deus ele não é o nosso psicólogo, Deus é o nosso amigo. Então assim, psicólogo é aquela pessoa que só chega para contar problemas. Mas Deus é o nosso amigo, independente se o nosso dia, em problemas não, né? Dificuldades, tudo aquilo que nos machuca. Mas Deus não. Deus ele está conosco nos momentos difíceis e nos momentos bons. Então eu notei que eu só procurava Deus quando eu estava com problema. E isso foi me angustiando porque eu não queria tratar Deus dessa forma, eu não queria ver Deus como um solucionador de problemas. E aí foi começando com Deus me moldando, que eu não posso estar numa situação favorável, mas eu tenho razão de sobra para glorificar Ele, porque Ele realizou um sonho do meu casamento. Então, Ele está comigo também, né, nesse momento também de dificuldade pós-casamento. E aí, Ele começou a ministrar no meu coração o Salmo 139, que foi o salmista falando para Deus que ele conhecia. Senhor, tu me sondas e me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento. E Deus, Ele entende o nosso pensamento. Glórias a Deus por isso. Ele nos compreende. E aqui eu anotei, né? O quanto Ele entende a nossa dor, entende o que a gente está sentindo. E assim, antes de eu entender tudo isso, eu estava passando por um momento de aflição, sem entender o porquê eu estava passando por isso. E eu dizia, Deus, eu estou me sentindo bem, eu não estou mais naquele trabalho, eu não... Enfim, porém, as dificuldades, o dia a dia, a rotina, as coisas que a gente quer, que a gente não consegue, vai ficando acumulada na nossa mente, no nosso coração. E às vezes a gente culpa, né, a situação, a gente quer culpar porque acha que Deus poderia fazer tudo que a gente quer, ou poderia estar fazendo tudo que a gente almeja, mas a situação não é essa. Deus não prometeu a gente uma vida de excelência com tudo que a gente tem direito, mas Ele disse que estaria conosco até nesses momentos difíceis. Então aqui
ele falou comigo sobre o quanto ele me conhece de forma profunda e completa. Ele sabe tudo sobre nós, nossos pensamentos, angústias, aflições, medos, palavras, caminho, antes que aconteçam qualquer tipo de pensamento, qualquer tipo de angústia, de aflição, ele já conhece. Porque eu também anotei aqui que fomos criados com propósito e cuidado. Então, fomos formados por Deus no ventre de sua mãe. E cada detalhe da nossa vida é visto e conhecido por Ele. E todos os nossos dias já estavam escritos, antes mesmo de existirem. Então, a importância de sempre a gente pedir para que Deus ele possa sondar o nosso coração e entender onde a gente precisa melhorar e nos guiar no caminho certo. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Senhor sabe o nosso sentar e o nosso levantar. De longe entende o meu pensamento. E aí no começo eu não estava entendendo o que estava acontecendo. E aquela aflição me tomando. A Deus falou comigo através do Salmo 139, do salmista Davi. Que eu acredito que ele estava passando por uma angústia muito grande, estava sendo perseguido, passou por muitas coisas de Saul, de estrangeiros, o perseguindo. Então assim, chegou um momento que ele disse: Senhor, o Senhor me sonda e o Senhor me conhece. O Senhor conhece o meu sentar, o meu levantar. De longe o Senhor entende o meu pensamento. E aí quando eu estava entendendo tudo aquilo, tudo isso, né, que Deus me fez lembrar, me fez entender que independente das circunstâncias, independente do não favorável, Ele continua comigo. Ele disse para mim que eu não precisava me esconder. Porque Ele fala na sua palavra que se eu subir ao céu, lá tu estarás. Se descer à sepultura, lá tu também estarás. Então não adianta a gente tentar se esconder da mão de Deus, porque Ele estará sempre conosco. E aí no capítulo 7 em diante, o salmista reconhece que não existe um lugar onde possamos ir que Deus não esteja presente, pois sua presença nos acompanha sempre. Então a presença de Deus me acompanhou até nesses momentos de angústia, de tristeza, de querer controlar tudo, de querer ajudar de alguma forma. E aí Deus me disse que Ele estaria comigo nesse momento. Ele estava comigo nesse momento de angústia, de aflição, porque todas as vezes que eu tentava controlar essas situações, Deus me moldava a entender que eu não preciso segurar tudo, eu não preciso ter o controle de todas as coisas, mas que eu aprendesse a confiar nele, porque tem coisas que a gente não entende, mas Ele vai dizer em sua palavra que o que a gente não sabe hoje, a gente vai saber e vai compreender amanhã. E eu creio nisso, porque eu te louvarei, porque de um modo terrível e tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma sabe muito bem. A minha alma sabe da grandeza de Deus toda vez que eu olho e reflito sobre o que Deus fez na minha vida, na vida do meu esposo, e que todos ao nosso redor, conhecidos ou não, chegaram pra gente e falaram o quão lindo foi, o quão maravilhoso foi. Eu não tenho que estar me escondendo porque as coisas não estão indo depois do casamento tão bem como eu queria. E aí Deus mostra em sua palavra que você não precisa se esconder de Deus. Deus, Ele sabe o que é que você está passando. Ele sabe o que está acontecendo no seu íntimo, na sua família, na sua vida, no seu financeiro. Deus, Ele sabe. Mas que a gente possa descansar nele. Pois Deus, Ele não nos prometeu uma vida fácil. Mas Ele quer que a gente veja beleza. Quer que a gente viva, quer que a gente entregue a nossa ansiedade nele, o nosso controle a Ele. Então hoje eu paro, eu falo com Deus, eu digo: Deus, aconteceu isso no meu dia. Então eu não quero ter o controle disso, eu não estou conseguindo resolver, eu não estou sabendo confiar em Ti, eu não estou conseguindo depositar minha confiança em Ti. E aí a cada dia Deus tem falado comigo através desses salmos, Deus tem me confrontado na palavra dEle sobre ter fé, sobre confiar que tudo vai ficar bem. E não vai ser no meu tempo, e não vai ser na hora que eu quero, vai ser no tempo dEle, nem por isso Ele vai deixar de estar presente na minha vida, no meu casamento, no meu dia a dia. Ao contrário, Ele tem me ensinado da forma que vai ensinar você também, vai lhe ajudar.
Então não adianta você querer fugir de Deus. Deus, ele entende o que você está passando. Então ele está te dizendo hoje que te compreende, que te entende e que não desistiu de você, que está ao lado a lado, passando por esse misto de emoções que acontecem nas nossas vidas. Que ele não nos isentou de passar por tribulações, mas que estaria conosco em cada uma delas. Deus abençoe a sua vida, que você continue sendo esse instrumento dele. E eu quero profetizar que isso tudo vai passar, que isso é só uma fase, e eu estou ministrando não só para você, mas para o meu coração também. E é isso, Deus te ama e vai continuar concluindo a boa e agradável vontade dele em nossas vidas. Se esse vídeo tocou o seu coração, falou com você de alguma forma, deixa aqui no comentário alguma experiência que você passou parecida com a minha. E curte, comenta, compartilha para que o YouTube entenda que você gostou, que você quer ficar por aqui comigo. E é com você também que eu quero compartilhar minhas experiências. Então, seja bem-vinda e até o próximo vídeo.